Hoje é 9 de agosto, Dia dos Pais, e um de meus filhos pediu para que eu mandasse uma mensagem para ele e para todos os pais. E eu quero compartilhar essa mensagem com todos vocês. É uma época em que meu pai tinha uma oficina mecânica na beira da estrada, na Rio Bahia, lá em Vitória da Conquista. E antigamente as pessoas saíam do Nordeste para ir trabalhar em São Paulo e vinham aqueles caminhões com as pessoas que ficou muito conhecido como pau de arara. E quando o caminhão quebrava, eram poucos os lugares que tinham recursos para consertar. E um desses lugares era a oficina de meu pai, era uma oficina de torno mecânico. E o caminhão chegou, as pessoas desceram do caminhão, foram tirar o diferencial, que chamava capa de eixo, para trocar a capa de eixo. É um serviço demorado, que demora mais ou menos 2 dias. Neste caminhão tinha uma pessoa que era um deficiente físico. E esse deficiente físico, ele tinha dificuldades de mobilidade. Ele andava escorado numa muleta. E aí ele virou para meu pai e pediu uma esmola, que ele estava com fome, que ele queria comer. Meu pai então perguntou para ele por que ele estava indo para São Paulo. E ele disse que ele ia para a rodoviária em São Paulo, que disseram para ele que lá era um lugar onde ele poderia receber muitas esmolas e poderia assim continuar a vida dele. E aí meu pai perguntou para ele: você não consegue fazer nada? E ele disse: não, eu tenho esse problema, essa deficiência física, que foi uma paralisia infantil na idade dele, mas ele era um jovem. E aí meu pai falou: você consegue varrer? Ele disse: eu posso tentar. E meu pai então deu a vassoura a ele e ele varreu a oficina. Quando ele acabou a tarefa, limpou a oficina, e meu pai viu que ele estava bem, com muita vontade de fazer alguma coisa, então meu pai pagou ele e as lágrimas corriam nos olhos dele. Ele tinha um nome, mas ficou muito conhecido por Paraíba, porque ele veio da Paraíba naturalmente. Essa pessoa passou a ser, depois dessa tarefa, ele passou a ser o gerente geral das empresas de meu pai. Meu pai passou a ter uma retífica de motores, e essa retífica de motores era uma das mais equipadas do Brasil. Ele passou a ser o gerente dessa retífica, consertava as máquinas, regulava as máquinas, ensinava a outros que estavam chegando, e ele chegou a me ensinar todas as profissões da retífica. Portanto, eu sou soldador, sou torneiro mecânico, sou retificador. E ele, o Paraíba, aquele aleijado que meu pai ajudou, foi quase que um segundo pai para mim. Então eu quero dizer para vocês, para meus filhos, para as pessoas, principalmente para os jovens, que dentro de cada ser humano tem um Paraíba, tem uma pessoa que tem um potencial muito grande, porque somos todos filhos de Deus. Deus não excluiu ninguém. A alguns faltou a oportunidade. Portanto, quando vocês jovens esculachar uma pessoa, fazer uma brincadeira de mau gosto, lembre sempre desse caso, lembre do Paraíba, lembre daquela pessoa que foi excluído da sociedade, mas que, tendo oportunidade, pode ser igual a mim, igual a você, ok? Então fica aí hoje, Dia dos Pais, 9 de agosto. Um abraço a todos os pais e a todos os filhos do mundo.